Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen está quebrando regras, todas as regras que você pode imaginar e ultrapassando todos os limites aceitáveis da existência humana. O que ele está fazendo chega a ser um desrespeito com o jogador que passou a vida estudando, se dedicando, se tornou um grande mestre, chegou em 3.000 de rating no chess.com e não passa de um capivara nas mãos de Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada nessa partida onde Magnus Carlsen de fato quebra as regras aí do jogo, né? E antes, olha só que novidade bacana para você que quer melhorar no xadrez. Olha isso aqui. O aplicativo XB Pro tá de cara nova e com uma funcionalidade incrível. Metas diárias. 15 minutinhos por dia é o que você vai precisar para melhorar no xadrez. Rafa, e o que eu tenho que fazer? Clicar no que o aplicativo vai te sugerir para você fazer. Como é que ele sabe o que eu preciso? No seu cadastro você seleciona o seu nível, que pode ser de 0 a mestre, e a partir dali você vai receber recomendações todos os dias de lições para você fazer, de puzzles para você fazer, recomendados especialmente para você. E completou ali a meta do dia, checkmark aqui, checkmark lá, fecha o dia, só no outro dia, pode descansar. É muito fácil você conseguir agora uma consistência nos seus estudos e melhorar no xadrez. Aproveita, xadrezbrasil.com.br, baixa lá. Magnus Carlsen está jogando contra um grande mestre fortíssimo, Cristóbal Villagra, grande mestre chileno, de extrema qualidade, 3.000 de rating. E o que o Magnus Carlsen vai fazer aqui é um desrespeito absoluto. Vamos ver. A partida começa com G3 e o Magnus Carlsen de cara já quebra todas as regras do xadrez. A gente fala o quê? Desenvolver em direção ao centro, e aqui você pode escolher qualquer um desses dois peões. Você pode jogar com o cavalo em F6 e desenvolver o cavalo para fazer o roque, ou você pode jogar H5 do Carlsen. Cara, se o adversário tivesse 2.000 de rating, 1.500... que ainda são ratings bons, mas pra quem tem 3.300 é muito longe, beleza, joga o que você quiser. Mas H5 contra um 3.000, vamos ver o que o Carlsen preparou aqui. Bom, ele ameaçou já H4 e detonar essa estrutura aí do fianqueto. Por isso o Villagra segue com o cavalo em F3, evitando aqui o lance H4. O Carlsen joga H4 de qualquer maneira. E a Barrilda, meus amigos, nem sonha em se mexer. Quando Magnus Carlsen joga, o Stockfish fica quieto. Ele deixa o Carlsen jogar o que ele quiser e só observa, só aprende. A partida seguiu com cavalo por H4. Magnus Carlsen segue com E5. O que ele tá querendo? Será que ele vai sacrificar aqui a torre e abrir mais um ataque? O Villagra paga pra ver, joga aqui com D4, o melhor lance da posição. O Magnus Carlsen não quer sacrificar, na verdade ele só tá desenvolvendo as peças e deixou um cavalo meio deslocado aqui e ganhou alguns tempos. Por exemplo, se o cavalo volta, o Magnus Carlsen já pode ganhar bastante tempo aqui com o lance E4, e o cavalo vai ter que voltar para H4 e por aí vai. Com um bom desenvolvimento, vai jogar com um peão a menos mesmo, isso é fato, não é que vai recuperar o peão, nem nada disso. A partida seguiu com D4, uma maneira interessante, o melhor lance segundo computadores de combater isso aqui que o Carlsen está fazendo, porque depois de peão toma, não tem mais o avanço do peão e o cavalo volta sossegado com o tempo sobre o peão do Magnus Carlsen. E o Carlsen, mais uma vez, entrega o peão. Ele não segura a rapadura, não. Aqui a gente pensaria em jogar C5. Quem queria jogar C5 aqui, levanta a mão. Segurar a rapadura. Peãozinho a mais, peãozinho aqui. Eu não largo, não. Você puxa com a mão, eu seguro com as duas, né? Então, aqui a gente jogaria isso. Não é muito bom. Você já começa a criar um monte de fraqueza aqui na posição. Por isso, o Magnus Carlsen fala que leva peão, coleta a madeira, joga com D5, cavalo por D4. Villagra coloca a madeira no bolso felizão e agora C5 ataca o cavalo. Cavalo volta para F3 e você fala assim, quem é que tá quebrando as regras aqui? É o Carlsen ou o Villagra? Porque esse cavalo aqui já foi para lá, para cá, para lá, né? Então você fala assim, caramba, quem é que tá quebrando as regras aqui? Magnus Carlsen segue com o cavalo C6, bispo G2, querendo voltar para uma vida normal, e o Magnus Carlsen segue com o cavalo em F6. Temos o bispo em G5, dá uma cravada aqui neste cachorro, dá uma inibida na movimentação das peças do Carlsen. O Carlsen segue o desenvolvimento como se nada estivesse acontecendo e o Villagra coloca o rei em segurança. Magnus Carlsen segue com o lance bispo em E6, um lance que traz mais uma proteção para o peão central, porque as defesas desse peão não são muito sólidas. A dama quer atacar outros lugares e o cavalo aqui pode ser capturado, portanto o bispo veio ajudar. Cavalo C3 foi jogado, o Magnus Carlsen agora protege esse peão avançando. Cavalo atacado,
o Villagra poderia, de repente, voltar o cavalo para a casa de B1, ou o lance do Ivanchuk. O Ivanchuk jogaria cavalo B1 aqui. Ele fala que ele adora os lances de volta de cavalo, são os lances mais difíceis de encontrar. Agora é o seguinte, bispo por F6 foi jogado pelo Villagra. Capturando e protegendo a casa de C3, esse peão por cavalo, o bispo volta capturando um peão. Por isso, Magnus Carlsen segue com G por F6. Poderia tomar de bispo aqui também, mas é o Carlsen. Ele prefere abrir aqui a coluna G. Temos agora o lance. É bizarro e é o melhor lance segundo os computadores. O Stockfish tá só assistindo, ó. Tá só assistindo. A barrinha aqui não tem coragem de se manifestar. A partida seguiu com o cavalo em E4. Magnus Carlsen agora tem aqui, por isso ele capturou de peão também, entre outros motivos, mas a boa notícia é que ele ganha, não precisa perder um tempo agora para defender o peão, ou seja, o adversário dele não vai ganhar a iniciativa. F5, tira esse cachorro daí. Cavalo de E volta para casa de D2 e aqui F4, jogado pelo Magnus Carlsen. Cara, ele dobrou o peão já pensando aqui, ele tá louco para detonar esse fianqueto desde o começo da partida, e já H5, H4, F5, F4, ele quer detonar esses peões. C3 foi jogado pelo Villagra, F por G3, a glória. Né? A partida inteira para conseguir isso, F por G3 e agora dama B6, meus amigos. Jogado pelo Magnus Carlsen, que além de trazer mais uma proteção para o peão central, coloca a dama numa diagonal extremamente perigosa e também coloca pressão na ala da dama. Villagra tá no jogo, segue com C por D4, o Magnus Carlsen faz o Grand Rock. Grand Rock. Magnus Carlsen joga, permitindo aqui que o Villagra inclusive capture mais um peão, o que ele não o faz, porque o Magnus Carlsen ficaria numa posição muito boa. Por exemplo, aqui esse lance do Karpov aqui, o lance bispo F2, por exemplo, já ameaçando tomar, o peão cravado, um belo ataque, rei restrito, né? Aqui provavelmente você vai ter que sacrificar a qualidade e tudo mais. Então, o Magnus Carlsen já tá com 2 peões a menos, tá? Na verdade aqui ele segue com um peão a menos. 2, né? 2, 4, 6, isso. 2 peões a menos aqui. Ou 2, Rafa. 2 peões a menos aqui o Magnus Carlsen. O Villagra, até bugou aí. O Villagra segue com o lance rei H1. Coloca aqui o rei longe dessa diagonal. E o Magnus Carlsen segue com o rei B8. Todo mundo fez as suas profilaxias, né? Colocou o rei um pouquinho mais seguro. E agora dama C1 foi jogado pelo Villagra, ameaçando aqui, enfim, saindo aqui da cravada da torre. Aqui o peão tá bem protegido. A partida seguiu com o cavalo por D4, o Magnus Carlsen finalmente recupera aí um dos peões, continua com o peão a menos. E aqui já é difícil de achar lance pro Villagra, porque o ataque tá vindo, esse ataque é pesado, a torre nessa coluna, o rei aqui sem muita movimentação, as peças chegando, né? Existe já um ataque aqui em E2, é difícil de defender essa posição. Ou talvez aqui capturar o cavalo, né? Quando você tá sendo atacado, a gente pensaria em trocar material. Mas não sei, ainda o ataque aqui continua sendo forte. Por exemplo, o cavalo F3, o Magnus Carlsen poderia jogar um bispo D6 e já começar aqueles ataques aqui muito fortes. E para ser bem sincero, é difícil de defender, teria que botar o cavalo em H4 de novo. De qualquer maneira, todo tipo de ataque tá chegando e é muito difícil de se defender. Dama E1 e por aí vai, as brancas sempre tentando se segurar. O Villagra nessa posição joga cavalo C4, ataca a dama do Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, agora a Barrilda falou... Não, agora a Barrilda se animou aqui. Falou, vai Carlsen, é você. Dama C7 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Esse lance sai do ataque do cavalo, puxa que bacana. Esse lance ameaça aqui o peão de G3. Villagra já tem problemas, segue com o cavalo, toma a torre, toma, e agora como é que faz? Porque o cavalo tá atacado múltiplas vezes, esse peão tá caindo, já não tem muito o que fazer. Villagra segue com o cavalo D2, com uma ideia interessante, ele sabe que vai cair em G3, o que acontece exatamente nesse momento. Magnus Carlsen ameaça checkmate, mas o Villagra estava preparado. Segue com o cavalo em F3 e dá uma olhadinha no relógio. O Magnus Carlsen tem 1 minuto e 43 aqui. O Villagra já está acabando o tempo dele. Seguimos com o bispo D6. Full ataque. E nessa posição, o Villagra, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Torre por peão tá chegando. Torre por peão tá chegando e não tem muito como evitar, na verdade. O que as pretas podem fazer aqui depois desse lance? Podem já tentar começar a fugir com o rei para não levar mate. Jogar um rei G1.
Aqui tá caindo, se tomar vai levar mate, por exemplo, o cavalo por H2, dama por H2, o rei tenta escapar, dama H4 joga o rei de volta, o bispo chegando, bispo dá cheque, tira essa casa, e aqui tem que cobrir de bispo, né? Senão vai levar mate aqui com dama H2, e se cobrir de bispo também leva mate um tempo depois, né? Então, a melhor defesa aqui não seria tomar a torre, sim jogar a torre F2 para tentar fugir com o rei. De qualquer maneira aqui, o ataque seria implacável, né? Então, torre H4, exclama, cavalo por H4. Olha que bonita essa sequência aqui, mate em 2. Quem consegue enxergar aqui o mate em 2? É bonitinho esse aqui, hein? Ó o mate em 2 aqui, ó. Ah, que beleza, hein? Bela sequência aqui, quem encontrou, parabéns. E, enfim, essa é uma das linhas. E se cavalo por H2 em vez de cavalo H4, então, cavalo por H2, todas as linhas levam a vitória aqui, torre por H2. E a gente teria o rei desesperadamente tentando escapar, porque mais uma vez existe a ameaça do mate em 2. O rei tentaria escapar, mas aqui torre toma, bispo em H3, crava aqui a torre. E aqui nada pode ser feito. Nada pode ser feito. Aqui simplesmente você vai capturar, vai tirar o bispo e vai dar mate, né? Então, por exemplo, qualquer lance aqui, bispo toma, o rei sai, bispo cheque de novo, o rei vem pra cá e você escolhe o checkmate que mais te agradar. Vamos dar uma olhada na precisão aqui dessa partida, que realmente deve ter sido alta, né? Deve ter sido alta. Belo ataque aqui do Magnus Carlsen pra cima do Villagra. Cara, ele é um cara de 3.000. Magnus Carlsen terminou com um tempo super alto. O cara jogou H5, H4 nos dois primeiros lances. É inacreditável, né? O que esse homem tá à frente da sua época? 95,6% de precisão numa partida de Blitz de 3 minutos para cada jogador, com 1 segundo de acréscimo. É surreal, com 2 lances brilhantes. Esse homem tá desrespeitando a humanidade. Aqui, ó, torre por foi lance brilhante, torre por H2. E qual que foi o outro? Torre por G2. Mas esses lances foi eu que fiz. Não foi o Magnus Carlsen, foi na minha análise. Não aconteceu nada disso. A partida acabou ali no... Ele fez esses 2 lances brilhantes. Esse relatório aqui tá injusto. Ele fez aqui em cima dos lances que eu coloquei, né? Vamos refazer aqui. Pô, aí também não dá, né? A precisão deu altíssima. Por quê? Porque o Rafa ficou fazendo os lances lá da máquina, não sei o quê, e aí deu a precisão alta. Pronto, tirei aqui os lances, vamos ver o que acontece. Acho que vai aumentar a precisão, ó, continua altíssima, né? Cara, 3.450 de performance de rating, com 94% de precisão. Agora tirou os lances brilhantes lá, tirou aquela finalização espetacular lá e tal, que poderia de fato acontecer nessa posição quando o Villagra abandonou a partida, porque de fato o ataque aí iria acontecer e se desenvolver de uma forma, em uma daquelas formas lá, ou algo semelhante àquilo que a gente analisou, agora sim. Mas é isso, meus amigos, essa foi mais uma partida aqui do Carlsen. Posta aí nos comentários o que vocês acharam. É desrespeito isso? Chega a ser uma ofensa ao ser humano que batalha para chegar no nível onde o Villagra chegou? Postem aí o que vocês acham. Se deve ser punido o Magnus Carlsen por isso. Muito bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!